Olá, crianças e adolescentes, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã, né? Espero que todos vocês estejam bem. Estou muito feliz, eu particularmente, por saber que vocês têm acompanhado as aulas da Escola da Manhã. Qualquer dúvida pode entrar em contato com qualquer um de nós, professores, para estar lhe auxiliando, tá bom? Vamos estar iniciando mais uma aula da nossa série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos estar lidando com o 6º mandamento. Ok? Então peço por gentileza a cada um de vocês que peguem suas Bíblias e abram as suas Bíblias comigo em Êxodo, no capítulo 20. Na palavra do nosso Senhor, em Êxodo capítulo 20, vamos estar lendo o versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Dizendo assim: não matarás. A Bíblia diz sobre os 10 mandamentos e esse é o 6º, dizendo não matarás. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Crianças, esse é um dos menores versículos encontrados na Bíblia, um dos menores, porém nos instrui com uma grande dádiva, uma lição de vida muito importante, na qual o Senhor ortogou aos israelitas ali nos dias de Moisés, que são princípios fundamentais para nós nos dias de hoje. O 6º mandamento dizendo não matarás. E muitas pessoas, crianças, se vangloriam deste mandamento e dizem: realmente eu cumpro diligentemente este mandamento, porque realmente eu nunca matei ninguém, realmente eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca derramei sangue de ninguém, eu nunca fiz nenhum mal a nenhuma pessoa, né? E muitas pessoas se vangloriam deste mandamento, né? E hoje eu estou lidando que realmente este mandamento não se atribui apenas a assassinatos e homicídios, não se atribui apenas isso. Porém, está claramente nos ensinando que nós não devemos realmente matar a ninguém. Okay? Nós bem sabemos de religiões que matam pessoas, né? Como por exemplo o islamismo, pessoas muçulmanas. Nós podemos ver que elas matam pessoas que são cristãs, pessoas que são judias. Na verdade, neste momento está ocorrendo isso. Muitos cristãos estão morrendo por mãos de pessoas que são muçulmanas, né, seguidores do islamismo. E também, semelhantemente, alguns judeus também estão morrendo por causa disso. Não é verdade? Então há religiões que matam, e eles estão realmente quebrando diretamente esse 6º mandamento que diz não matarás. Que coisa horrível, na verdade. Uma quebra direta do 6º mandamento. Uma ordem do Senhor para toda a humanidade, para todos os homens, dizendo não matarás. Eles quebram diretamente esta ordenança. Pois bem, nós bem sabemos que isso é errado aos olhos do Senhor. E não somente matar outras pessoas, como também tirar a sua própria vida. Pessoas que se matam, isso é uma coisa lamentável e também é uma quebra do 6º mandamento. Isso são coisas horríveis e lamentáveis, na verdade. Porém, como nós lemos aqui em Êxodo 20:13, não matarás, não se atribui apenas isso. Vamos estar vendo agora a explicação do Senhor Jesus Cristo sobre este 6º mandamento. A explicação do Senhor sobre este mandamento vai estar em Mateus, no capítulo 5, versículos de 21 a 22. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre este mandamento. Mateus, capítulo 5, versículo de 21 a 22. Peço por gentileza que abram as vossas Bíblias também para estar acompanhando a leitura dessa passagem, por favor. Tá bom? Mateus capítulo 5, 21 a 22 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo.
Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, isto é, uma ofensa, um insulto contra outra pessoa, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Aqui o Senhor está explicando diligentemente o que quer dizer não matarás. Não quer dizer apenas tirar a vida de outras pessoas, mas sim nós podemos ver que se eu falo mal de outra pessoa, se eu ofendo outra pessoa, eu também sou participante da quebra do 6º mandamento. Pois bem, então nós vamos ver aqui, não matarás, assassinatos é uma família de pecados. Nós podemos ver que durante a nossa vida, por algum momento, nós quebramos este mandamento. E aquela pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela quebra esse mandamento diariamente. Não é verdade? Como que a pessoa quebra o 6º mandamento que diz não matarás diligentemente? Nós podemos ver aqui como na passagem de José, filho de Jacó, na qual ele foi traído pelos seus irmãos, né? Que os irmãos dele tiveram ódio e inveja por ele. Então como que eu posso quebrar o 6º mandamento? Da mesma forma como os irmãos de José quebraram o 6º mandamento, tendo ódio e inveja por outra pessoa. Essa é uma forma de quebrar o 6º mandamento. Aqui nós podemos ver nessa imagem os irmãos de José tendo inveja porque ele tinha uma túnica de várias cores, algo que eles não tinham. Não é verdade? E isso incitou eles a ter um ódio e inveja em seus corações. Que coisa horrível, não é verdade? Ódio e inveja. Nós podemos ver diversas crianças nos dias de hoje. Diversas crianças que se iram, ficam bravas porque não tem um brinquedo, fazem birras, batem o pé, falam alto com sua mãe ou falam alto com seu pai porque não tem algo que lhe pertence, choram, rasgam coisas, brigam com outras crianças, coisas tão horríveis. Uma quebra direta do 6º mandamento, no qual diz não matarás. Essas crianças ficam se enfurecendo dentro de si contra outra criança, ou até mesmo contra os seus próprios pais, se irando, desejando mal no seu coração, ficando bravas. Que coisa horrível, que coisa lamentável. Será que você é uma pessoa assim também, criança? Que se ira com facilidade com outra criança por ela pegar algo seu emprestado? Se você fica irada com uma pessoa que está também se divertindo com algo que lhe pertence ali momentaneamente? Muitas crianças ficam bravas assim, não pega esse brinquedo porque ele é meu. Isso é uma coisa tão horrível, tão lamentável, tão triste. Crianças se enfurecendo por questões tão baixas, tão pequenas, coisas horríveis, tendo inveja de outra criança porque ela tem algo que eu não tenho. E muitas vezes as crianças fazem coisas horríveis, maldades, de quebrar algo que não lhe pertence, por inveja. Eu já vi muitas crianças assim. Eu não tenho aquele carrinho, mas já que eu não tenho, ela também não vai ter. Eu vou lá e quebro aquele carrinho. Eu não tenho aquela boneca, eu vou lá e danifico e faço mal à boneca daquela outra menina que não me pertence. E coisa horrível. Nós podemos ver, por causa de inveja, uma quebra do 6º mandamento. Nós pecamos contra o Senhor e nós não sabemos.
Essas coisas são horríveis aos olhos do Senhor. Mas, tio Evandro, algumas coisas pode perguntar: somente sentir ódio e inveja é a quebra do sexto mandamento? Obviamente que não. Qual é o outro exemplo que nós temos? Deboche e fofoca. Será que você se lembra da passagem de José? Foi filho do patriarca Jacó, na qual os irmãos de José debocharam dele. Fizeram deboche, né? Com piadas e zombarias contra ele, porque ele iria governar sobre eles. Ele sonhou isso. E os irmãos dele começaram a debochar. Muitas crianças assim também gostam de debochar de outras crianças porque ela tem uma característica física específica. Por exemplo, muitas crianças zombam de outra porque ela é muito baixa, porque ela é muito alta, porque ela tem uma orelha de uma forma diferente, porque ela tem um nariz diferente, e começam a debochar de outras crianças. E começa a dar risada. Isso é horrível, Senhor Senhor. Fazendo outra pessoa, fazendo outra criança se sentir mal, colocando ela para baixo por causa de uma característica física dela, ou por qualquer outro motivo. Isso é errado aos olhos do Senhor. Deboches, piadas, coisas horríveis, na verdade. Isso é muito comum em muitas crianças, especificamente no nosso país, Brasil. Isso é muito comum, infelizmente. Em muitas escolas você vê esse tipo de deboche. Em muitas escolas. Você pode presenciar isso na sua própria escola, acredito eu que sim. Crianças zombando dos seus pais, crianças zombando de professores. Que coisa horrível, que coisa lamentável, que coisa trágica. Um pecado contra o Senhor, a quebra do sexto mandamento. Não matarás. Você está zombando de uma pessoa. Olha só, o próprio Senhor diz: qualquer que insultar o seu irmão, ou seja, o seu próximo, será réu de juízo. Ou seja, essas crianças que assim o fazem, se não se arrependerem, irão prestar conta diante de Deus um dia, irão sofrer graves consequências por causa dos seus pecados contra o Senhor, de zombarias, de piadas, de coisas horríveis na qual elas fazem. Qual é o outro exemplo da quebra do sexto mandamento? Pois bem, colocando a alma de outras pessoas em risco é uma quebra também do sexto mandamento. Isso é muito comum. Até mesmo entre irmãos isso é comum. Irmã contra irmã, primos contra primos, isso é muito comum. Muitas crianças fazendo mal a outras crianças, dizendo: vai, coloca a mão naquele lugar ali, vai lá, se você tem coragem, faça isso, coloca a mão naquela tomada, né? Coloca a mão, sei lá, em alguma coisa, vê se vai fazer mal a você. Ou às vezes está num passeio, num zoológico, por exemplo, vai, coloca a mão ali na jaula do leão, você tem coragem. Fica uma criança provocando outra criança, desejando mal para ela, desejando mal para outra pessoa. Que coisa horrível, querendo que ela seja prejudicada. Que coisa horrível. Vai, faz tal coisa, quero ver se você tem coragem. E fica pirraçando, fica provocando. Essas coisas são horríveis aos olhos do Senhor. O Senhor está te vendo. O Senhor sabe o que você faz. Será que você tem cometido também este pecado contra o Senhor, essa forma de provocar outra pessoa para que ela
se dei mal de alguma forma? Será que você já viu uma cena como essa? Acredito que sim. Ou eu te faço outra pergunta: será que você comete as mesmas coisas também? Você pode até fazer isso escondido dos seus pais, ou dos seus professores, ou de outros familiares. Porém, o Senhor está te vendo. Deus vê as suas ações e conhece o seu coração. Será que você tem feito coisas semelhantes a essas também? Um dia o Senhor requererá isso das vossas mãos. Um dia você terá que prestar contas diante do Senhor se assim você tem feito. Isso é uma quebra no sexto mandamento, quando você faz algo para prejudicar outra pessoa, desejando mal para ela. Tome muito cuidado, que isso é grave aos olhos do Senhor. Pois bem, e o último, por fim, assassinato. Coisas horríveis. Eu já presenciei crianças até desejar a morte de outra criança. Que coisa horrível. Isso é uma coisa tão lamentável. Que coisas tão graves, na verdade. Nós ficamos perplexos. Eu fico realmente assustado. Quando eu me refiro à palavra perplexo, eu quero dizer assustado com a forma como muitas crianças têm pecado contra o Senhor. Eu vou te fazer a pergunta: será que você tem pecado de uma dessas formas contra o Senhor? Se você ainda não foi ao Senhor em arrependimento de pecados, certamente eu te digo que sim. Você tem pecado contra o Senhor de uma dessas formas, quebrando o sexto mandamento, no qual diz: não matarás. Você tem quebrado isso, você, criança que está me ouvindo. Você tem pecado contra o Senhor dessa forma. Ou se irando contra sua mãe ou seus pais, fazendo birras, desobediências, desejando mal para outras pessoas. Certamente você tem quebrado o sexto mandamento de uma dessas formas, ou se não, de todas essas formas. Que triste. E se nós nos apresentarmos diante do Senhor numa condição na qual nós estamos quebrando o sexto mandamento, a sentença do Senhor para ti será condenado. Não entrarão no meu reino, não estarão comigo no meu repouso. Você não estará com o Senhor. Porém, se você tem visto que você tem pecado de uma dessas formas, ou de todas essas formas contra o Senhor, você está numa situação de desespero. Mas há esperança para ti ainda. Se você for ainda hoje rogando ao Senhor perdão pelos seus pecados, rogando ao Senhor: perdoe os meus pecados, Senhor. Me dê uma nova vida. Eu tenho me rebelado contra ti. Eu tenho pecado contra minha mãe, contra o meu irmão, contra o meu primo, contra o meu amigo da minha escola. Eu tenho feito mal diante dos teus olhos, Senhor. Perdoe o meu pecado. Me dê uma nova vida. Salva-me da condenação eterna. Roga ao Senhor, criança. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. E Ele te concederá uma nova vida. Amém? Que o Senhor aplique essas palavras no coração de cada um de vocês. Vamos ficar agora com o hino para a nossa reflexão. Hino de número 55. Louvemos ao Senhor com este hino. Amém? O Senhor, nosso Deus, vos abençoe. Amém.
você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.